Olá, bem-vindo a mais uma videoaula. Na videoaula de hoje, irei dar continuidade à videoaula de potenciação. Bom, antes de começar, só para a gente relembrar o que a gente viu na aula passada, a gente viu na aula passada que A elevado a N era igual a vezes A vezes A, N vezes, ou seja, o produto de A, N vezes. Isto para N pertencente aos naturais e A pertencente aos reais, com A diferente de zero. Depois dessa definição, a gente viu que dava que essa igualdade aqui, ó, é sempre válida. A elevado a m mais n é igual a A elevado a m vezes A elevado a n. Essa igualdade a gente deu um nome para ela. A gente falou que essa igualdade era chamada de propriedade fundamental. Depois veio a pergunta: eu posso expandir essa definição para n menor que zero? Porque até então a gente tinha definido isso aqui para n pertencente ao conjunto dos números naturais, que nem está aqui, e n maior que zero. E para n menor que zero, dá para mim expandir essa definição? Sim, eu posso expandir essa definição. Basta para isso definir que a elevado a zero é igual a 1. Por quê? Porque se eu definir que a elevado a zero é igual a 1, essa propriedade aqui continua sendo válida. Na videoaula de hoje a gente vai trabalhar com n sendo quem? Sendo um número racional. Então o n vai ser escrito da forma p sobre q. Dando continuidade, estenderemos a noção de potência de um número real A maior que zero, de modo a incluir expoentes racionais, ou seja, aqueles escritos na forma n igual a p sobre q, onde p e q pertencem ao conjunto dos números inteiros e q é diferente de zero. Aqui está naturais, mas o q pode ser um inteiro. Além disso, queremos dar essa definição de modo a manter as propriedades anteriores válidas. Quais propriedades? Que A elevado a m mais n é igual a A elevado a m vezes A elevado a n. Comecemos com a seguinte observação. Para A pertencente aos reais, com A maior que zero, e n pertencente aos naturais, qualquer, só faz sentido a seguinte igualdade, ou seja, b elevado a n igual a A, se b for maior que zero. Porque como eu estou pegando n pertencente aos naturais, o n tanto pode ser par como pode ser ímpar. E aí essa igualdade aqui, b elevado a n igual a A, com A maior que zero, só vai fazer sentido se b for maior que zero. Por quê? Porque o n, novamente repetindo, pode ser par ou pode ser ímpar. Então, definição. Para A e B pertencente aos reais, com A maior que zero e B maior que zero, o número B chama-se a raiz enésima de A e é representada pelo símbolo. Então, aqui nós estamos definindo o que é a raiz enésima de A. É o número B, tal que B elevado a n é igual a A. Observação. Notemos que da definição acima fica evidente que qualquer raiz é sempre positiva. Desta forma, a raiz de 4 é igual a 2 e não mais ou menos 2. Isso aqui talvez seja um vício que a gente tem lá de quando a gente está resolvendo a equação de segundo grau, trabalha com discriminante, então muitas vezes a gente é acostumado a falar que a raiz do discriminante é igual a mais ou menos. Então eu acredito que esse erro venha lá do fato da resolução da equação do segundo grau. Mas, pelo que a gente viu aqui, né, e pelo que eu já comentei, o b também tem que ser maior que zero. Porque se o b não for maior que zero, essa igualdade aqui nem sempre é válida. Observação. Terceira observação. No entanto, se A é igual a zero e n pertence aos naturais, temos que a raiz enésima de A é igual a zero. Também, se A é menor que zero e n pertence aos naturais, tal que n é ímpar, temos que a raiz enésima de A está bem definida e seu resultado é um número negativo. Então, aí fica a pergunta, mas espera aí. Se eu consigo calcular a raiz enésima de A quando A é maior que zero, e se A for menor que zero? Bom, se o A for menor que zero, a gente tem que ter necessariamente o n ímpar e o b menor que zero para o quê? Para essa igualdade aqui, ó, b elevado a n igual a fazer sentido. Senão essa igualdade não existe.
se eu pegar um A menor que zero e N par, por exemplo, essa igualdade aqui não vai fazer sentido. Ou se eu pegar um A menor que zero, um N ímpar e um B maior que zero, essa igualdade aqui não vai fazer sentido, tá? Então, a raiz enésima de A está bem definida utilizando essa ideia aqui, de que se A é menor que zero, o N é ímpar e o B é menor que zero, então essa igualdade aqui faz sentido. E daí a gente pode falar então, que nem está aqui na letra A, que a raiz cúbica de menos 27 é igual a menos 3, e a raiz quinta de menos 64 igual a menos 2. Bom, aí temos essa definição aqui. Bom, a gente sabe que b elevado a n é igual a a. A pergunta que a gente faz assim, bom, então quem que é b? Aí alguém vai falar, não, b pela definição passada, é a raiz enésima de a. Mas se a gente pegar então a raiz enésima de a e elevar a n, se a gente for fazer esse produto aqui, se a gente for desenvolver esse produto aqui, fica complicado, porque isso aqui é um símbolo, né? É uma notação. Aí alguém pegou e falou assim, mas peraí, se eu pegar o b e escrever o b como sendo a elevado a 1 sobre n, é mais fácil de eu trabalhar. E vai fazer sentido, por quê? Porque aí, por exemplo, a elevado a 1 sobre n elevado a n, isso é o que? A elevado a n sobre n, isso é igual a a. Né? Só lembrando lá do que? Que 2 elevado a 2 elevado à terceira, isso é 2 vezes 3, 2 elevado à sexta. Então, se eu trabalhar com o b igual a elevado a 1 sobre n, é melhor eu trabalhar com b dessa forma do que eu trabalhar com b usando essa notação de raiz enésima. Daí, então, surgiu então essa inspiração para essa definição aqui. Ó. Sendo a um número real positivo, e os números inteiros k e n, com n maior ou igual que 1, define-se a elevado a k sobre n é igual a raiz enésima de a elevado a k. Bom, como que a gente pode trabalhar com essa definição? Então eu tenho aqui, ó, letra A, 7 elevado a 3 sobre 4, isso é igual a raiz quarta de quem? De 7 elevado à terceira. 9 elevado a 0,5, isso 0,5 eu posso escrever como sendo o quê? A fração 1 sobre 2. Isso vai ser igual a raiz quadrada, então aqui tem um 2, de 9. Aí 9 a gente sabe que eu posso escrever 9 como sendo 3 ao quadrado, aqui 2. Isso vai ser igual a quê? 3 elevado a 2 sobre 2. 2 dividido por 2 dá 1, então isso é igual a 3 elevado a 1, que é igual a 3. Lembrando que, veja que quando eu tenho a raiz quadrada, geralmente o 2 a gente não coloca, nem eu coloquei aqui, tá? Geralmente a gente omite quando o n é igual a 2. Depois a gente tem aqui, ó, 16 elevado a menos 0,25. 0,25 é igual a fração 1 sobre 4, que é o que eu escrevi aqui. Bom, então isso é igual a raiz quarta de 16 elevado a menos 1. Pela videoaula anterior, a gente sabe que a elevado a menos 1, isso é igual a 1 sobre a. Então, por isso que ficou 1 sobre 16. Raiz quarta de 1 sobre 16, como 16 é igual a 2 elevado a 4, isso é igual a raiz quarta de 1 sobre 2 elevado a 4. Isso é igual a raiz quarta de 2 elevado a menos 4, devido a isso daqui, ou a essa igualdade aqui, que a elevado a menos n é igual a 1 sobre a elevado a n. Agora isso aqui é igual a 2 elevado a menos 4 sobre 4. Isso é igual a 2 elevado a menos 1, que é igual a meio. Novamente trabalhando com essa igualdade aqui, por isso que deu meio. Aí aquela propriedade fundamental do cálculo, ela continua sendo válida quando o n e o m são números racionais. E aí a gente tem essas propriedades aqui, ó. Dados os números reais a e b diferente de zero e os números inteiros
m e n. Obedecidas as condições de existência, temos que a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B é igual a raiz enésima de A vezes B. Essa segunda propriedade aqui, a raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B é igual a raiz enésima de B é igual a raiz enésima de A dividido por B. Raiz enésima, terceira propriedade, também é satisfeita. E a quarta e a quinta. A gente pode ver isso melhor aqui com os exemplos. Então, raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 2, isso é igual a raiz cúbica de 5 vezes 2. 5 vezes 2 é igual a 10. Então, isso ilustra essa primeira propriedade aqui. A segunda aqui, igualdade, ilustra a segunda propriedade, ou seja, raiz quinta de 8 dividido pela raiz quinta de 2, isso é igual a raiz quinta de 8 sobre 2, que é igual a raiz quinta de 4, porque 8 dividido por 2 é 4. Terceira aqui, raiz sexta de 5 elevado a 4, né? Eu posso escrever o 6 como sendo o quê? 3 vezes 2, e o 4 como sendo o quê? 2 vezes 2. Então, usando aqui, ó, a terceira igualdade, eu corto os P, o P vai valer quanto? 2. Então, eu tenho raiz cúbica de 5 elevado ao quadrado. Depois eu tenho aqui raiz cúbica de 8 elevado a 5 é igual a raiz cúbica de 8 elevado a 5, que é igual a 2 elevado a 5, que é igual a 32. Por quê? Porque se eu pensar em raiz cúbica de 8, eu posso pensar 8 é o quê? 2 elevado a terceira. Então isso é o quê? 2 elevado a 3 sobre 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então isso é igual a raiz de 2. Então isso é igual a 2. E aí eu tenho 5 que está fora ainda, né? Então 2 elevado a quinta, que é igual a 32. A quinta eu tenho raiz cúbica da raiz quadrada de 7. Então eu posso fazer o produto aqui do 3 com o 2. Então eu tenho raiz sexta de 7. Aqui temos os exercícios para vocês praticar. Eu vou resolver esses exercícios em outras videoaulas. Aqui mais alguns. E a bibliografia que eu estou usando é do livro do Manuel de Paiva, Matemática, volume único. E usei algumas coisas da apostila do PIS. Obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.